Boa noite, alunos. Estamos aqui mais uma vez para tratar das obrigações solidárias, né? Eu disse para vocês que nós íamos tratar das obrigações solidárias no próximo vídeo. Seria obrigações solidárias ativa e obrigações solidárias passiva. O que é a solidariedade? É quando um ou mais credores ou um ou mais devedores, né? Eles assumem uma obrigação e essa multiplicidade de credores e multiplicidade de devedores, como se fosse uma obrigação ali única. A solidariedade, ainda que ele assuma junto com outras pessoas, ele é obrigado, né, pela dívida toda. Nós vimos que nas obrigações indivisíveis, né, ele é obrigado pela sua cota parte, ainda que a obrigação seja indivisível. Na solidariedade, não. Ele é obrigado pela cota toda, ou seja, pela prestação única, tá? Então, a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, né? No caso aí, solidariedade ativa e solidariedade passiva, né? Cada um com direito ou obrigado pela dívida toda. Vou dar um exemplo. Se 10 alunos contratam um professor para dar aula, solidariedade aí na parte do professor, solidariedade ativa. Ele, no caso dele, ele não pode ir lá e falar assim, apenas 3 alunos pagaram a aula. Então, digamos, foram 10, eu vou dar 30% da aula. Não, ele assumiu uma obrigação com devedores solidários e esses devedores eles têm o direito de receber 100% da prestação. Eles não podem receber só 10%. E assim também para aquele que tem o direito de receber e pagar a prestação. Ele é co-obrigado pela prestação inteira, tá? Outro exemplo, se o marido e uma esposa e um marido assumem uma dívida de 30 mil reais no banco, e aí, digamos que haja alguma coisa ali, e aí não, nós vou pagar 15 e você se vira com a sua parte. Não pode. Eles assumiram uma solidariedade. O banco pode, inclusive, né, se caso um dos dois ficar insolvente, né, ou seja, não tem condições de pagar, o banco pode intimar a pagar a prestação por inteiro, tá? Então, a solidariedade é isso. Quantas modalidades de solidariedade? Já falei, ela existe na forma ativa, quando tem vários credores, e na forma passiva, quando existe vários devedores, tá? Então, e existe também a forma recíproca ou mista, que é aquela que tanto tem vários credores de um lado, como também tem vários devedores de outro lado. Então, essa forma é chamada de solidariedade mista, tá? Porque ela existe dos dois lados a solidariedade. Quanto à diferença entre a solidariedade e a indivisibilidade, é esta, que na solidariedade eles são obrigados pela prestação por inteiro, né? Independente de questionamento. Já na indivisibilidade, não. Eles pode ser intimado a pagar por inteiro, mas ele se responsabiliza pela sua cota parte, tá? Que mais que é importante a gente falar? Sobre as obrigações solidárias, né? Aí seria importante também vocês darem uma lida nos artigos, né? No 269, no 271, né? Para se aprofundar um pouco melhor. Quanto aos efeitos, né, da solidariedade,
enquanto, né, que algum dos credores solidários eles não demandar o outro devedor, né, um devedor comum, qualquer um deles, né, ou seja, qualquer um deles é obrigado a pagar a dívida por inteiro, tá? O que mais que a gente pode abordar rapidamente sobre a solidariedade? Característica que ela tem pluralidade de sujeitos, ativos e passivos, multiplicidade de vínculos, porque sendo distinto ou independente, caso haja vários vínculos que unem o credor ou a cada um co-devedor, eles serão solidários e vice-versa, tá? Unidade de prestação, né? Visto que cada devedor responde pela prestação por inteiro, tá? E corresponsabilidade dos interessados, seja do lado ativo, seja do lado passivo. Tem a corresponsabilidade por ambas as partes, tá? Já que o pagamento, nesse caso aí, a prestação, ela só extingue se for paga por inteiro, né? O que mais que a gente pode ver? Solidariedade ativa quando é de vários credores e solidariedade passiva quando é de vários devedores. Isso está tranquilo. Eu vou ler o 275 para vocês. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida em comum, tá? Aqui no caso está falando da solidariedade, no caso da solidariedade passiva, tá? Então, qual que é a diferença entre, eu vou mandar esse slide depois para vocês, obrigações solidárias e obrigação indivisível. Na obrigação solidária, o devedor é obrigado total, né? Total pela obrigação, né? Ele é compelido, ou seja, ele é obrigado a cumprir sozinho a prestação por inteiro, né? E já na indivisível, o devedor, ele não é devedor total da obrigação. Ele pode ser chamado a cumpri-la por inteiro, mas ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho uma cota à parte, uma corresponsabilidade. E aí ele se torna credor, né, dos outros co-devedores, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, aí é importante a gente falar também sobre o perecimento, né? Quando perece na solidariedade, o que acontece, né? Aí vem aquela regrinha geral, lembra que eu falei? No caso da solidariedade, né? Ainda que a obrigação se converta em perdas e danos, né? Ela vai continuar, no caso, inseparável. Eles vão continuar sendo responsabilizados. Então, nesse caso, a solidariedade não depende da divisibilidade da coisa, né? Mas sim de uma lei ou da vontade das partes, né? Então, é aquele artigo. A solidariedade, ela não pode ser presumida. Presume-se que assumiu uma obrigação solidária. Não. A solidariedade, ela tem que estar na lei, né? Porque existe algumas regras que estão na própria lei, né? Por exemplo, a abertura de uma empresa, que você vai abrir uma empresa com vários sócios. Então, já está na lei ali as regras daquela empresa, né? E aí também pela vontade das partes. Quando os alunos decidiram contratar um professor, são 10 alunos, contrataram um professor para dar a aula, eles assumiram essa solidariedade. Então não está na lei, mas está por vontade das partes, tá? Nesse caso, vai perder a qualidade de indivisível a obrigação que converter-se em perdas e danos. Ou seja, quando se converte a obrigação, né? E aí aqui nós estamos falando da indivisibilidade. Lembra que eu falei para vocês, ó, diferença entre solidariedade e indivisibilidade, né? Nos slides está paralelo para vocês entenderem. Quando há solidariedade, continua indivisível a obrigação,
Eles é obrigado pela cota inteira, se perecer o objeto. Já na indivisibilidade, no artigo 263, vai dizer assim: perde a qualidade de indivisível a obrigação que converter-se em perdas e danos. Então, é uma das grandes diferenças entre a solidariedade. Uma perde a indivisibilidade, né, e a outra continuará indivisível, tá? Eu acredito que esse é o mais importante da solidariedade, tá? Teria um conceito, professora, sobre solidariedade, né? No caso aqui, o Carlos Roberto Gonçalves, ele pontua o artigo 275, e ele vai dizer assim: solidariedade passiva é a relação obrigacional pela qual um credor, né, tem direito a exigir e a receber de né, de alguns ou de todos os devedores, né, parcial ou totalmente a dívida em comum, tá? Esse é o conceito que ele dá, né? Quem está acompanhando o livro, lá no quadro final que ele dá esse conceito, mas ele não traz conceito da solidariedade passiva, apenas do 275, né, que é o da solidariedade ativa, tá? Aí nos slides que eu vou mandar para vocês, tem vários exemplos de solidariedade, né? Tem vários exemplos de obrigações divisíveis e indivisíveis, né? E eu também quero falar um pouquinho hoje sobre as obrigações de meio e de resultado. Até nós falamos em sala de aula sobre isso, né? A obrigação de meio é aquela que promete, né, usar os conhecimentos, as tecnologias. Até dei exemplo do advogado, e eu coloquei aqui nos slides, que ele não pode garantir um resultado, ainda que ele vai se empenhar na causa, ainda que ele vai usar todas as técnicas, todos os conhecimentos, ele não é obrigado a garantir o resultado, né? E aí aqui a gente entra na obrigação de fazer, tá? Obrigação de meio e obrigação de resultado são obrigações de fazer, né? Já diferente da obrigação de resultado, que o profissional contratado, ele tem que entregar o resultado exatamente da maneira como ele foi contratado. Lembra quando eu disse para vocês que o cirurgião plástico, né, é médico? É. O clínico geral é médico? É. Só que o clínico geral, ele tem uma obrigação de meio. Ele não precisa prometer a cura. Ele vai usar todos os conhecimentos, aí é até bom a gente falar sobre cura, né? Estamos aí na pandemia do coronavírus. O médico que atende a pessoa, né, seja ele clínico geral, ou seja ele especialista em alguma área, ele não pode garantir a cura, né? Ainda mais nesse caso que a gente está citando, ele é uma obrigação de meio, né? Já a obrigação de resultado, o cirurgião plástico é, porque você vai lá e fala: eu quero um nariz assim, bem afiladinho, né? Eu quero uma boca tal, assim, 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 e ele fala: olha, eu vou te operar e eu vou te entregar o nariz que você me pediu. Então, é essa que é a diferença: obrigação de meio e obrigação de resultado. Obrigação de meio, o profissional aplica todo o seu conhecimento, mas ele não é obrigado a entregar o resultado. Por exemplo, no caso da cura aí do coronavírus, a gente sabe que os médicos ainda não têm nem medicamento que foi testado e dizer: ó, é esse medicamento. Em cada pessoa, em cada país, está sendo experimentado vários medicamentos. Então, é uma obrigação de meio, não se promete resultados, tá? E a obrigação de resultado tem que ser entregue do jeito, da maneira que o cliente contratou, tá? É isso por hoje, e me envie as dúvidas que vocês tiverem, tá? Continuamos aqui nas espécies de obrigações.